Oi, estamos voltando. Gente, o papo tá muito bom e a gente vai dar continuidade ainda hoje sobre esse assunto, tá? Vou chamar a Rene aqui. Ela tá entrando. Vamos aproveitar que os bebês esperaram pra gente dar continuidade à saudade. Sim, aham. Então, beleza. Vamos lá. Vamos continuar? Vamos. Você sabe quanto que tava? Tipo, quantas pessoas? Que esperar mais ou menos todo mundo voltar para não cortar? Tinham Eu não... 50 pessoas assistindo. Tinha o quê? 50. Tá. Então, não sei se todo mundo vai voltar, é, mas aí vamos dar continuidade, então. É, Você terminou de falar do currículo? Não. Ah, tá. Tem, tem dois colírios, né? Eu queria explicar esses dois também. Tá, a gente vai falar. Né? E aí, bom, aí a gente descobrindo se eu tenho os bichinhos ou não, né? É, aí eu vou utilizar e vou então pesquisar e vou ver qual que é o melhor e o mais recomendado para o meu caso, certo? E aí a gente precisa entender para que serve cada um, qual os benefícios e o espectro de, de, de profilaxia de cada um, tá? Aí, o que acontece? A gente teve um surto de gonorreia no Brasil, de clamídia, feio, e aí decidiram, ao invés de rastrear para todo mundo, instituir como um protocolo de rotina, né? Fazer para todos os bebês, né? O principal, o carro-chefe, né, dessa época, que era o nitrato de prata, tá? Deixa eu só ver aqui. Na concentração de 1%, tá? Fazer para todo mundo. Independente se era pré-natal privado, mulheres com o pré-natal redondinho, pelo SUS, independente era instituído para todo mundo. Nem se comunicava. E olha para ver como a gente se acostuma muito rápido e a gente faz práticas impensadas. Para os bebês de sexo feminino, além de ser feito no olhinho do bebê uma gotinha, era feito lá na vagina também. Entendeu? Tipo, vai que já nasce, já pega uma vaginose da mãe, né? Uma DST da mãe. Então, tipo, sem critérios e sem estudo embasando e respaldando, tá? O uso. Só que, como nós estávamos numa situação de surto, era feito para todo mundo. Só que aconteceu? Foi observado um aumento, a partir do momento dessa prática, do uso do nitrato de prata a 1% para todo mundo, foi observado um aumento de conjuntivite química nos bebês, entende? Então, porque ele é abrasivo, ele pode causar uma conjuntivite química, ele era usado para prevenir uma conjuntivite, uma oftalmia, né, neonatal e que ele só tinha espectro de ação para gonocócica, para a bactéria gonocócica. E aí foram estudar qual que era o potencial de profilaxia. Por uma mãe que estava que tinha gonorreia, esse nitrato de prata a 1%, na concentração de 1%, tinha um potencial de profilaxia de 16%, entendeu? De prevenção. Então, que é pouco, né? E além de tudo, além de ser pouco, usar de forma rotineira para todo mundo, porque ele era abrasivo e pode causar uma conjuntivite química, de leve a moderada a grave, entende? Então, o próprio nitrato de prata poderia, porque para que serve o nitrato de prata? Ele provoca uma reação inflamatória na conjuntiva do olhinho ocular para combater uma possível infecção por uma bactéria, entende? Dessa causadora da oftalmia neonatal. E aí, hoje, o que a gente faz de orientação para aquelas mulheres que estão em construção do seu plano de parto, né? Eu não tenho gonorreia, eu não tenho porquê
fazer o uso de nitrato de prata, porque o nitrato de prata 1%, ele não previne para clamídia, por exemplo, né? E lembrando que assim, a infecção, a gonorreia, essa DST, ela tem um menor potencial de que durante a gestação ela seja assintomática. A chance dela ser assintomática é muito rara, entende? Então, por exemplo, se eu tenho essa bactéria, eu provavelmente vou desenvolver os sintomas da gonorreia, que é essa leucorreia leitosa aumentada com um cheiro de podre, entendeu? Que tipo, você aí, eu aqui, eu ia sentir. Mentira, não é tanto, mas é feio, é fedido, entende? Então, para ser assintomática. Aí pensa, nós profissionais que estamos lá, a gente está lá, que a gente, por exemplo, se tem a chance de fazer uma avaliação, de chegar, gente, é tão simples, ser aberto e conversar. Olha, meu bem, seguinte, tá um cheirinho assim, assim assado, né? E tal, e ppp. Vamos fazer por conta disso, 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 disso. Nós temos esse, tal, tal. É tão simples, sabe? Ser abertos no cuidado, né? E só que demanda tempo também, né? Demanda tempo, paciência, ir lá explicar e tal, que aí mais uma vez a gente olha para o perfil de cada profissional que vai estar à frente desse cuidado, tá? Então aí o nitrato de prata, então, ele tem esse espectro e ele serve só para gonorreia, para clamídia ele não serve. Então, só que a infecção por a bactéria que causa a clamídia, no caso a clamídia, é a mais comum no Brasil, né? E ela tem um pouquinho mais de chance do que a gonocócica de desenvolver a doença e de ser assintomática, certo? Mas o fedor de peixe morto, tá? Pode estar presente na grande maioria que tem essa infecção, tá? E aí, só que aí a gente entrou, porque como a gente, com o passar dos anos, foi avaliando que o nitrato de prata, de forma rotineira, não era legal, e porque também tinha as consequências e tal. Então, que outra coisa a gente pode usar? Daí foi quando surgiu a indicação da pomada eritromicina e a tetraciclina e a eritromicina num percentual lá de ativação desse antibiótico. Só que aí o que acontece? Ela não tinha uma reação inflamatória tão grande que nem o nitrato de prata, abrasiva, que queimava, que causava desconforto, que o bebê que pingava o nitrato de prata tinha um estresse muito grande, fora que era feito com todos os outros cuidados que a gente já citou e ainda vai citar, né? Tudo nos primeiros 5 minutos de vida. Aí, só que aí também teve uma parte negativa, porque ela fez desenvolver resistência bacteriana, né? Por se tratar de um antibiótico de bom espectro. Então, sugeriram a recomendação e já falaram, não é legal. E aí veio o iodopovidona, né? Que essa é a última recomendação, na diluição de 2,5%. Para se fazer, que tem um potencial de ação profilático tanto para a gonorreia quanto para a clamídia. Ainda baixo, porém se feito precocemente, ou seja, de preferência nas primeiras 3 horas de vida, né, ele tem um potencial aumentado para se fazer. E aí tem a relação que ele tem um baixo processo inflamatório, diferente do nitrato de prata, então, só que é a base de iodo. Então, o estresse, ainda a coloração, porque inclusive uma indicação de que esse colírio de iodopovidona foi aplicado corretamente é que toda a conjuntiva vai ficar amarelada, né? E aí a pergunta olha, legal, o iodopovidona é a nossa melhor escolha hoje, tá? Para ofertar, aí a gente levanta a questão, para quem precisa, entende? Como profilaxia.
Então, aquela mãe que está ciente para que serve, que ela não tem clamídia, que ela não tem gonorreia e que ela está com a pepeca saudável, né? Delicinha. Eu não vou administrar, né? Então, existe a chance também dessa contaminação bem pequena no parto cirúrgico, tá? Durante a cirurgia, potencialmente bem pequena. Com maior risco no sentido de aumentar essa chance bem pequenininha de transmissão quando é bolsa rota, tá? Quando é um parto cirúrgico de tempo de bolsa rota na sua extensão aí maior que 18 horas de bolsa rota, tá? Então existe sim a chance, tá bom? Então temos aí, então hoje a recomendação tanto do Ministério da Saúde como da Sociedade Brasileira de Pediatria é o iodopovidona, que tem um espectro de ação tanto para a gonocócica quanto para a clamídia, porém tem que ser administrado de forma precoce, que é sempre esse ponto, forma precoce, significa que a gente vai ter que interromper ali o contato pele a pele, o imprint, o coisa gostosinha entre a mãe e o bebê, tá? Pode E a ser família. pingado no colo da mãe. Com certeza, tá? É uma das atenções. Tudo, na verdade, olha, poucas coisas podem acontecer fora, até reanimação pode ser feita no colo da mãe, tá? Então, são poucas as coisas que se faz longe do colo da mãe, tá? Beleza? Tipo quando a gente cresce e fazer filho no colo da mãe não dá. Não é recomendado, inclusive. Tá bom? Então, acho que falamos. Uma coisa que foi uma observação que eu coloquei que eu achei interessante falar, que não há diferença significativa da profilaxia da conjuntivite, da gonorreia em específica, que é o maior vilão, né? O maior causador, com relação aos 3 tipos de colírio, tá? Ou seja, os 3 têm baixo espectro para prevenir, se a mãe tem gonorreia, para prevenir a oftalmia, tá? E em torno se a mãe tem gonorreia, 40% dos bebês podem vir a desenvolver oftalmia neonatal. Então, é coisa séria, a gente deve cuidar sim da nossa periquitinha, principalmente quando a gente está a vida inteira, né? Porque a gente pensa num lugarzinho, a nossa vagina ela é propícia para tudo quanto é bicho oportunista, né? Principalmente os fungos. Ela é úmida, ela é quentinha e tal. Então, vamos cuidar dos nossos bichinhos, tá bom? Beleza? Vamos partir para o outro, que é a vitamina K. Tá? A vitamina K, Nath, e todo mundo, ela é feita para prevenir a doença hemorrágica neonatal. Essa doença hemorrágica neonatal, um a cada 20 mil bebês nascidos vivos pode vir a desenvolver, que nada mais é do que a deficiência dessa vitamina K no organismo do bebê em assimilar e a vitamina K que é responsável por promover os fatores de coagulação sanguínea no nosso corpo, tá? E aí, um a cada 20 mil bebês pode desenvolver essa síndrome hemorrágica neonatal. E aí os estudos foram, mais uma vez, lá, pesquisaram e tal, que a gente tem uma fonte de vitamina K endógena, que é do colostro da mãe, tá? Bastante vitamina K. Porém, a gente tem um grupo de mulheres que não a produção do colostro e a saída do colostro ainda não foi promovida. A gente tem aquelas mães que não podem amamentar, né? Que são HIV positivo, sífilis positivo, né? Outros fatores que elevam aquela mãe a não amamentar, né? As exceções. Mas o que acontece? Foi feito e analisado que quando ofertado uma dose profilática da vitamina K para o bebê, nas primeiras 12 horas de vida,
tem um fator protetivo de ampliação desse espectro de acometimento por essa síndrome hemorrágica neonatal. Que basicamente não, a grande maioria dessas hemorragias, elas são gastrointestinais, tá? Mas pode acontecer de forma precoce, que se dá nas suas primeiras 24 horas de vida. Aí temos a forma... Ai, gente, esqueci que é em torno da primeira semana de vida. E que que é a forma clássica que fala. E aí a forma tardia dessa hemorragia que pode vir a cometer o bebê, que é nas 2 a 7 primeiras semanas de vida, uma coisa assim, tá? Ou 12 semanas de vida, mas que é bem tardia. Fala, meu bem. Seria uma diarreia. Esse seria o sintoma. Não necessariamente diarreia, porque falar de cocô de recém-nascido, o bebê ele só toma líquido. Então vai ser sempre líquido. Então a gente não tem como classificar a diarreia, né? E, inclusive um recém-nascido pode fazer 20 cocô por dia, que é normal e não é um quadro hemorrágico. Mas vai ter presença de sangue. Vaginal ou intestinal, tá? E pode ter também no vômito, tá? Então, tão alto ou baixo, tá bom? Então, são os principais. Então, assim, e aí foram estudar e analisar e viram que a gente tem a forma, vamos dizer, sintética da vitamina K, né? E que foi desenvolvida com essa finalidade, porque esses distúrbios da coagulação sanguínea geralmente estão relacionados à vitamina K, tá? Então, tanto para uso adulto quanto para o uso do recém-nascido. E aí, eles analisaram que o seguinte, existe a forma oral dessa vitamina K, só que ela é importada. No Brasil a gente só tem que se mandar manipular e tem todo um critério, não é toda a farmácia de manipulação que pode manipular. Então, e a desvantagem da dose oral é que ela é feita em 3 doses, tá? E é questão de semana. Então, e que o espectro de profilaxia dele é menor. Porque a gente, lembrando, mesmo a gente administrando a vitamina K, a gente não previne 100% que nosso bebê seja um desses 20 mil. A gente só aumenta o espectro de profilaxia desse bebê, tá? Então, por exemplo, o bebê que faz o uso oral e faz o programa certinho, né, semanais das 3 doses por via oral, aumenta o espectro e diminui a chance dele desenvolver essa síndrome hemorrágica neonatal. De um caso para 100 a 200 mil nascidos vivos, tá? E aí, a dose única e injetável intramuscular no bebê, feita nas primeiras 12 horas, tem uma ampliação maior, que amplia um caso a cada 200 a 400 mil bebês nascidos vivos. Então, é uma ampliação bem legal, né? De impedir que ocorra essa síndrome hemorrágica neonatal. Aí, de novo, beleza, então já sei para que serve, né? O que é essa síndrome hemorrágica? Já sei para quantos bebês ela acomete de forma naturalmente, sem fator de risco adjacente. É um bebê a cada 20 mil nascidos, não interessa a via de nascimento, a cor, né? O peso, né? Tem fatores, logicamente, que elevam os fatores de risco, mas é saber. Então, o que é essa síndrome? Para que serve a profilaxia, o quanto que amplia essa profilaxia e as vias de administração. E em quanto tempo eu tenho que dar isso para eu ter esse espectro de ampliação dessa profilaxia. Daí a gente para aqui na via de administração, que hoje o que é ofertado em toda a rede, seja privada, seja pública, hospitalar, do nascimento, e inclusive no parto em casa também que é oferecido, é a via intramuscular. Alguns pais importam, mas aí tem toda uma questão de vigilância,
outras conseguem prescrição, tem uma farmácia específica lá em Curitiba que faz, né? Estou falando a nível de Paraná, que faz, e aí tem todo um processo de conservação e tal, que a família manda e vai atrás. Mas até no parto domiciliar. E aí, só que aí a grande maioria, em quase 100% das situações, é o quê? É intramuscular. Naquela seringuinha de 1 ml, é 10 unidadezinhas internacionais naquela agulhinha de insulina e é no músculo do bebê. Então, o que a gente pode fazer, então? Porque a gente fala assim, opa, eu vi, eu quero fazer, porque não tem reação adversa diferente do colírio, por exemplo, que pode provocar uma conjuntivite química. É uma vitamina endógena que eu também vou oferecer e eu quero oferecer para o meu bebê. Mas quando oferecer, para eu ter o mesmo espectro de ação, que aí é onde a gente... aquele profissional que tem um olhar humanizado não vai pegar esse bebê e vai furar ele nos primeiros 5 minutos de vida e vai fazer isso, entende? Ele pode esperar essa primeira hora de vida, sim. Pode administrar essa vitamina K no colo da mãe, com o bebê mamando, fazendo uma analgesia. A grande maioria dos bebês nem choram quando administrado dessa forma, entende? Porque ele está num lugar seguro, ele está mamando, ele sente dor porque é uma picada, né? Isso, tipo, não tem como falar, não, é uma picadinha, por mais pequenininha que seja. Eles têm as costinhas, né? O ventroglúteo, depende da via de administração intramuscular que for escolhida, pelo profissional que vai administrar, mas tem a possibilidade de ser no colo da mãe. Então, eles dão uma reclamadinha ali e já voltam a mamar, entende? E eu tenho 12 horas para administrar, que eu tenho o mesmo espectro de ação, entende? Então, eu preciso fazer nos primeiros 5 minutos de vida? Não, sem necessidade. Então, mais uma vez, a gente muda o olhar, entendeu? Não deixa de oferecer algo que tem benefícios e não tem riscos adversos, mas de uma forma respeitosa, entende? E humanizada, porque eu uso a evidência ao meu favor e respeito a autonomia dessa mãe, porque eu vou estar informando, inclusive eu coloco essa mãe ativamente, esse pai aqui no momento. Meu bem, você vai querer fazer a vitamina K? Ela serve para isso, para isso, para isso. Se você quiser, eu vou administrar aí no seu colo, quando ele estiver pegando bonitinho, o mamazinho e tudo mais. Beleza? Tá? Então, podemos pular para o quinto cuidado. E o quinto cuidado engloba todo... A Thaís acaba de chegar aqui, a gente está aqui no espaço. O quinto cuidado está relacionado às mensurações do bebê, à avaliação física do bebê, aos reflexos neuromotores do bebê, né? Que isso também implica o profissional que está lá responsável por esse bebê. Tudo isso, gente, pode ser postergado, porque o bebê não vai engordar e nem emagrecer, talvez emagrecer um tiquinho. Mas aí compensa porque esse bebê recebeu todo o sanguinho e também tem uma relação de ganho de peso, tá? Quando ele recebe o sanguinho todo da placenta. Então foi um bebê que esperou o cordão parar de pulsar. Então se ele fizer o cocôzinho ali no colo da mãe antes de pesar, então fica... elas por elas, as graminhas do mecônio que ele liberou, o xixi que ele fez no colo da mãe durante a amamentação, porque é pouca coisa de diferença que faz em relação à mensuração. E tudo isso pode ser esperado, né? Esperado o quê? O bebê falar, beleza, já mamei tudo que eu tinha para mamar, já curti minha mãe, tô calminho agora, me sinto seguro, pode me avaliar, certo? Então, tanto as mensurações... pode ser 4 horas depois do nascimento, quando o bebê largar o peito e mamou. Mas, mais uma vez, a gente precisa olhar para o local onde eu escolhi como seguro para eu ter o meu filho e olhar como é feito esse atendimento, certo? Então, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, há uma necessidade burocrática da gente preencher as papeladas para a gente receber alta do centro cirúrgico para ir para o alojamento conjunto pediátrico, por exemplo. Né? E essa papelada burocrática consta ali, porque você entra
no centro cirúrgico e sai 2. Entende? Então, nós temos a documentação da mãe e nós temos a documentação do bebê que precisa ser preenchida e escrita que, tipo, tem um bebezinho ali, certo? Que ele já tem que contar dentro do atendimento, do acompanhamento, do prontuário da instituição. Então, a gente tem que lembrar também... Deixa eu te perguntar sobre o prontuário do bebê. Tudo que fizer com o bebê vai ser registrado? Exemplo, foi aspirado ou não foi aspirado? Tudo vai constar no prontuário. Isso, aham. Inclusive é assim, ó. E nós, enfermeiros, que somos responsáveis por estar fazendo esse registro, tá? Isso, aham. Então, quem circulou a sala ali de atendimento tem que colocar, foi aspirado, não foi aspirado e tal, tal. Inclusive, alguns planos de saúde olham para o prontuário da enfermagem para poder pagar a sonda, o uso do prolongamento, o oxigênio, entendeu? Se não tiver lá relatado, ela glosa e os planos de saúde acabam não pagando, entende? Também tem todo esse detalhe, dessa preocupação e esse cuidado em estar relatando e escrevendo, tem que conter, tá? Beleza? Uhum. Então, aí nesse prontuário do centro cirúrgico tem que ter esse atendimento que foi feito para o bebê e as mensurações do bebê, que é o peso, as medidas e os perímetros cefálico, torácico e o abdominal. Tem que constar nesse formulário. Então, em algum momento do processo dentro do centro cirúrgico, antes do bebê ir receber a alta do centro cirúrgico junto com a mãe para o alojamento conjunto pediátrico, esses documentos têm que estar preenchidos e feitos. E não tem como eu olhar para o bebê e falar, eu acho que ele tem 3,5 kg, perímetro, não sei quanto, não sei lá. Tem que ser feito, tá? Então, porque a gente tem que pensar onde é que a gente escolheu para o parto. Então, algumas coisas a gente não tem como fazer. Mas, por exemplo, assim, a vitamina K. A vitamina K pode ser ofertada lá quando o bebê está amamentando, seja na sala de recuperação pós-anestésica, que a gente fica em torno de 1 hora dependendo do local, né? Pode ser ofertada ali, não necessariamente precisa lá naquela hora que estão pesando, medindo e tal, que é o momento tipo, saiu da mãe, a mãe tá lá ainda meio mal, hipotensa por conta do efeito ainda da anestesia e tudo mais, então tipo, ela tá, mas não tá. Então, não precisa ser feito ali naquele momento, sabe? A gente pode minimizar sim, mas mais uma vez falando, é a rotina, é as mudanças e é o tipo de assistência que vai se readaptando, se readequando conforme as políticas de atenção, as boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento, tá? Então, tudo isso pode esperar. Outra coisa que seria interessante é que, assim, quando a gente espera uma oportunidade, um momento adequado para se fazer essas mensurações, essas avaliações dos reflexos neuromotores, a gente tem quem ali mais ativo e participativo? O pai e a mãe, entendeu? Sabendo por que a gente está medindo, para que servem essas mensurações? Para que servem esses reflexos que a gente está avaliando, de Babinski, de apreensão, de Moro, que só tem nome, né? De Ortolani, e que a gente vai fazendo ali, tipo, de forma rotineira, e tipo, muito rápido. Quando a gente oportuniza e prolonga essa realização desses exames, a gente traz a família junto e fala, olha, esse reflexo é para ver se não tem uma displasia de quadril, isso a gente está avaliando aqui, olha, eu estou vendo aqui se for do sexo masculino, né? Então, olha, estou vendo toda a parte apalpando, a clavícula está íntegra, estou vendo aqui não tem nodulação nas regiões axilar, inguinal, se os testículos estão presentes, se desceram, se for do sexo masculino, né? Se a conformidade, como que tá a uretra, se tem abertura, se não... Tudo isso com o pai e a mãe ali vendo e olhando, porque a gente tem que lembrar que nós como profissionais, que a gente tem que oportunizar o pai e a mãe a entender o que é aquilo que está ali, o que é normal, o que não é normal, porque 48 horas depois eles vão pegar esse bebê e eles vão levar embora para casa, entendeu?
E aí lá, tipo, né? Lá o choque é real, entende? E aí o bebê é deles, eles que vão levar para casa, entende? Então eu como profissional, não é eu sei que eu sei fazer, tipo, cuidar do coto umbilical, banho e tudo mais, e não sei o que lá, e ppp. Mas o pai e a mãe também precisam saber quais são os cuidados. E quando eu estou fazendo essas avaliações, como profissional, eu oportunizo o aprendizado, entende? Porque, gente, mãe e pai, paternidade, maternidade, isso não é nato. Entende? Tipo, é desenvolvido. E o bebê está passando por um processo de adaptação e tudo mais, tá? Minha bateria está com 20%, então eu quero partir antes de falar sobre a prática do cuidado com o cotinho umbilical, que foi o que eu prometi hoje no grupo do Gesta, sobre o porquê que é ofertado o leite artificial de forma rotineira. E todos os detalhes, assim. Então, assim, a gente, voltando todo para um processo industrial de nascimento, recursos humanos e institucionalização do processo de nascimento, e que é aquilo que a gente acabou de falar. O quanto que a gente tem de profissionais que podem, estão disponíveis para fazer esse tipo de cuidado mais ampliado e olhando na capacitação, inclusive, como profissionais responsáveis na capacitação de cuidados desses pais com o filho deles, tá? E aí, o que acontece? Nós temos uma mãe que recebeu esse seu filho, tem aquela que buscou informação, tem aquela que não buscou informação, tem aquela que escolheu, que recebeu seu filho por via cirurgia, tem aquela que recebeu por via parto normal, franque, com tudo que não tinha direito, teve aquela que buscou, tinha mais recursos, infelizmente, de forma mais seletista, mas tinha recurso e buscou uma equipe. Então, dentro da equipe de atenção a ela, já tinha um profissional que vai ajudar no aleitamento, ali no primeiro mamar, que vai conseguir tirar as dúvidas delas de forma particular e privada. Outras contam com recurso apenas da instituição, entende? E tem instituição, gente, que a gente trabalha com recurso humano de profissional de enfermagem no estupim. Se era para um técnico de enfermagem era para cuidar de 7, o dimensionamento, né? Era 7, ela está cuidando de 12, entende? Então sempre há mais. E a gente tem que entender que a individualidade do processo. Minha filha tá dele mandando mensagem, porque já era para ter acabado a live. Alguém fala lá para ela, fala assim, tua mãe ainda tá na live. Tá, beleza. Aí, porque senão tá tipo... Então, a gente tem que entender que não é sempre que nós vamos ter profissionais disponíveis para estar ali nos auxiliando. E conforme a via de nascimento, aumenta a dificuldade dessa mãe. Conforme a informação que essa mãe tem também na bagagem dela, de pré-natal, com relação à amamentação, também vai dificultar o processo de adaptação, entende? E aí o que acontece? A gente então tem o fator de recursos humanos limitados. E aí quando a gente fala também de recursos humanos limitado, não só de números, mas também que a gente entra naquele método de capacitação profissional. Você entende? Você termina o curso de técnico de enfermagem com um conhecimento mínimo. Algumas academias que proporcionam o curso de técnico de enfermagem, por exemplo, 0 em amamentação, certo? O profissional sai 0 de amamentação. E os que têm, seja por uma experiência empírica, certo? Ou seja porque eu fiz assim, sempre deu certo assim, naquele esquema, né? E aí a gente também tem a questão de afinidade, tá, gente? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de profissionais, tem profissionais que não têm afinidade para a amamentação, que têm maior afinidade para outros tipos de cuidado. E a gente também, e isso é uma limitação com relação ao cuidado
E nós trabalhamos com situações de plantão também. Então, tem plantão que é mais sobrecarregados, outro menos sobrecarregados. E aí, a gente tem que lembrar que o profissional de enfermagem, ele está ali seguindo uma prescrição médica, tá? E hoje, infelizmente, a grande maioria dos profissionais pediatras está lá na prescrição do bebê, tá? Como rotina já. Leite artificial, NAN, tal, 25 a 30 ml, se necessário. Você tá entendendo? Já tá lá na prescrição. E aí, a gente entra daí num fator assim, tem a prescrição, a enfermagem, ela segue a prescrição e ela vai colocar ofertado tal hora, não ofertado, mãe não aceitou, ou mãe aceitou, foi dado tal hora, tantos ml, tal hora, tantos ml, tal hora, tantos ml, e vai sendo ofertado conforme solicitado e às vezes conforme não solicitado, por questão de manejo mesmo ali da própria situação. Que situação? Que aí a gente vem e traz aquela situação que com relação à informação que essa mãe tem. A mãe está cansada, acabou de passar por um processo cirúrgico, perca de sangue, ela não consegue se mexer ainda na cama, se posicionar direito. Amamentar não é algo instintivo, não é algo fisiológico, o ato de amamentar é algo aprendido. Ela mal consegue enxergar ainda o rostinho do bebê, certo? E aí chega um momento em que o bebê chora. E aí junta isso, concilia isso ao cansaço, de parto normal, teve 30 horas de trabalho de parto, a equipe já foi embora, né? Pegou, mamou, mas não pegou tão bem, certo? Se foi uma cesárea eletiva, agendada, por exemplo, né? A gente tem ainda o prejuízo do corpo da mãe com os fatores hormonais que ainda não são assim para todas, entende? Que faz com que o colostro desça gostoso, né? E aí a gente pega na outra questão, o que é fisiológico dentro do processo? Que é a produção do colostro, é o colostro. E aí a gente pega e fala assim, gente, o colostro é o leite light. Ele é pobre em gordura e pobre em glicose. Ele é rico em anticorpos, ele é rico em nutrientes, tá? Mas ele é magrinho, entende? E isso é legal, já é de propósito fisiologicamente, porque pensa se a curva glicêmica do colostro fosse de horas, esse bebê ia mamar de horas em horas, certo? E aí o que acontece? Ele não ia sugar tanto, né? Porque, gente, o reflexo de sucção é um estímulo para o corpo, para o bebê avisar, nasci, entende? Outra, o fato de ser ser um leite magrinho, não ter tanta gordura e pouca glicose, faz com que ele exija mamar mais vezes, certo? E aí faz com que também, isso aqui é uma glândula, gente, entende? Seja estimulada para o processo de apojadura do leite maduro vir e acontecer de forma mais rápida possível, entende? Então, tudo isso é uma questão de estímulo, de amadurecimento, do desenvolvimento, né, mandibular e o todo o resto. Então, isso sim é fisiológico, a produção do leite, a descida do leite, isso é fisiológico, mas como pegar o bebê, como posicionar, isso não. E aí, então, voltando então com relação à curva glicêmica do colostro, é curta, entende? Então, esse bebê mamou daqui 1 hora, 1 hora e meia, ele vai querer mamar de novo. E é por fome, entre aspas, mas não porque o seu colostro, você não tem leite. Porque a capacidade do estômago do bebê é em torno de 5, nas primeiras 24 horas, né? E 30 horas, em torno de 5 a 7 ml a capacidade gástrica desse bebê, entende? Então, logicamente, e outra, o volume do colostro não sai que nem o leite lá quando a apojadura acontece, numa quantidade exacerbada. O bebê ele tem que fazer de 5 a 6, 7 sucção para dar um gole. Ele fica lá. E para poder dar o golinho dele e ele se satisfazer. E
E nesse sentido de relação volume, de extração, ele vai ficar mais tempo mamando, entende? E aí é onde a gente. E aí o tempo que tá ali mamando, vem a nossa cultura de que, tipo, é 30 minutos, entende? E aí o bebê fica 1 hora e meia, sugando, quando o volume do colostro é menor, entende? E isso não é ruim, porque ele está estimulando as primeiras horas de vida do bebê. E lembrando, o bebê ele nasce em torno de 24 a 30 horas de reserva, certo? Aquele bebê que foi avisado que estava pronto para nascer, tá, gente? De reserva. Então, se nessas primeiras 30 horas, ele não está chorando porque ele tá com fome, entende? Porque ele tem reserva. Ele está chorando porque o choro é o único meio de comunicação dele. Ele acabou de sair do cantinho dele, do local ideal dele, entende? Então ele vai chorar. E às vezes ele só quer colo e aconchego. E sugar, gente, é o que traz conforto para ele, porque ele tem prazer em sugar. Ele tá ali no auge, entende? Então não. Fala, meu bem. É rotina hospitalar, o HGT de tantas horas em tantas horas? Então, a gente vai chegar nisso. Agora, inclusive. Tá? Então, aí o que acontece? A gente precisa olhar para essa mãe, tá? Olha só como é que é as coisas. A gente tem que olhar qual a idade gestacional que esse bebê nasceu, qual a via de nascimento, se foi eletiva, se não foi eletiva, se esse bebê deu sinal de maturidade, se ele é baixo peso, se ele é sobrepeso, certo? Se essa mãe tem colostro, se esse bebê tem estímulo de sucção, se ele está sugando, né? Se está conseguindo fazer extração, se a mãe tem colostro já descendo, porque para algumas mães demora o colostro também a descer, entende? Então olha quanta coisa que a gente tem que olhar para essa mãe. Aí, alguns pediatras também colocam de rotina o exame de HGT, que é a glicemia capilar, para ver quanto que esse bebê. Só que assim, gente, existe a recomendação para quais bebês esse exame deve ser colocado como rotina e para quais bebês não, tá? Que não precisa de rotina. Então, assim, se eu sei que aquela mãe tem colostro, que esse bebê já sugou, sabe pegar o peito, tá com o estímulo de sucção correto, né? E passou-se 30 horas depois do nascimento e eu quero avaliar, porque ele tá hipoativo, tá molengão e tal, opa, vamos lá fazer o HGT para ver, certo? Bebê PP, que a gente tem os tamanhos do bebê, com percentil menor que 10 percentil de crescimento, né? Do bebê. Se ele nasceu com percentil menor que 10% ou maior que 90%, são bebês que têm indicação. Um, porque é muito grande, então muito provavelmente é uma mãe diabética que já ofertava glicose em excesso para ele intrauterino, e que esse bebê grandão vai ter uma necessidade maior de glicose. Então é um bebê que eu preciso ver como é que está a glicemia capilar dele. Será que é a minha internet ou a internet dela? Voltou. Você girou para mim. Você girou para mim. Tá. Então, Voltou. só retomando, o bebê, então, grandão, que é aquele bebê que muito provavelmente o HGT é o exame capilar, o teste capilar que fura, pega a gotinha do sangue do bebê para ver quanto de glicose está na corrente sanguínea dele, tá? E aí, que fura o pezinho, no caso do bebê. Então, não é o teste do pezinho, tá? Isso é só uma gotinha pra gente pegar e ver como que tá a glicemia capilar dele, tá? Então, a gente tem um bebê grandão, GIG, que tem uma indicação para se fazer, porque ele é um bebê que provavelmente tinha bastante glicose na corrente sanguínea da mãe, então ele estava acostumado a receber X de glicose,
E aquele bebê pequenininho também, que a gente, a grande maioria desses bebês que tem restrição, eles têm o desenvolvimento orofacial também diminuído, reflexo de sucção diminuído, então que é um bebê que vai ter uma dificuldade maior para mamar. Então são bebês que a gente tem que ficar alerta. Só que para esses bebês, que é o pequeno, o médio e o grande, que não é nem GG e nem PP, não há necessidade de fazer de rotina, mas a gente tem que olhar para aqueles critérios da mãe materna. Alguns profissionais têm esse cuidado extra e que eles querem fazer de rotina, que eles oferecem de rotina, pelo menos 2 exames, nas 12 primeiras horas e depois com 24 horas, para saber se esse bebê está tendo uma manutenção e uma reserva e de forma adequada, por uma prática que ele vem fazendo, que esse profissional vem fazendo, mas que já está caindo por terra, não são todos, porque tem que avaliar essas condições clínicas para se fazer esse HGT, tá? E aí o que acontece? Inclusive, antes de ofertar aquilo que está lá na prescrição, que é o leite artificial, caso necessário, né? A gente, como profissional, a gente tem que olhar esses critérios. Essa mãe tem colostro, esse bebê está sugando, eu vou ajudar e oferecer primeiro o leite materno, ajudar essa mãe a amamentar, né? Para daí, se caso eu observar situações clínicas nesse bebê, que aí que são situações, tá hipotônico, eita, ele tá hipotônico, não tem tônus, não tem resposta, tá dormindo há não sei quantas mil horas, não tá reativo, né? Porque tem aquele bebê que vai dormir 5, 6 horas depois que nasceu e mamou, mas que assim, ele tá ali dormindo apagadaço, mas se você encostar nele, ele vai tipo, o que foi? Deixou aqui. Entende? É um bebê reativo. Então, é um bebê que não tem clínica de hipoglicemia, entende? Então, eu vou olhar. Outra, depois que eu repetir, que eu fizer o HGT, eu fizer o exame de glicemia, eu não vou olhar só para o número que deu ali, entendeu? Para eu pegar e correr e falar, meu Deus, tenho que dar fórmula para esse bebê. Eu tenho que olhar também para a clínica desse bebê, olhar para ele. Ele tá chorando, ele tá ativo, ele tá ali vigoroso, pronto para mamar. É só pôr a teta ali para ele e ajudar ele a mamar, que ele vai mamar. E, consequentemente, a glicemia dele vai aumentar, né? Por pouco tempo, porque o colostro tem uma curva glicêmica curta e rápida, entendeu? Mas aí, daqui 3 horas, ele vai mamar de novo. E assim, vamos indo até o leite gordo, rico em glicose, descer, entende? E aí, eu vou olhar para a clínica desse bebê e não vou olhar para o número. Nosso grande problema é que quando a gente faz o HGT e dá lá um número entre 35 e 40, o povo sai, meu pai, preciso da NAN. E a correção disso não é o NAN. Se a clínica do bebê está falando, porque inclusive não há consenso, entende? Consenso de qual que é o valor adequado para implicar uma hipoglicemia no RN, entendeu? Porque tem bebê que está com 27 lá no exame, deu 27, ou seja, abaixo de 35, DMG ali, e ele está ativo, pronto para mamar, ele mama, entende? Se colocarem ele para mamar. E a mãe tem um mundo de colostro. Então, esse bebê eu preciso dar a fórmula? Não, eu preciso ofertar primeiro o leite, entendeu? Outra coisa, se essa mãe tem colostro e o bebê não consegue mamar, eu posso oferecer o colostro dela, entendeu? Para o bebê, ajudando ela a extrair, dando ou numa colher ou na seringa e dando para o bebê. Só que, mais uma vez, vai do recursos humanos onde essa mulher escolheu parir, entende? Porque às vezes vai ser num plantão que tá loucura, não tem como fazer isso. Então, é mais confortável para todo mundo, inclusive aquela mãe, ir lá e oferecer a fórmula. E aí, lembrando que a proteína do leite artificial, do leite que é leite de vaca, né? Ela é uma proteína grande. A proteína do leite materno, ela é uma pequenininha, tá? Quais são as nossas enzimas gástricas de quebra dessa proteína do bebê
está preparado para quebrar a proteína pequenininha do leite materno e não a proteína grande do leite de vaca, certo? E aí eu gosto de usar aquela analogia, né? O leite gordo, rico em glicose, com as proteínas do leite de vaca, é uma feijoada. Tem valor nutricional, tudo bonitinho, certo? Porém, o nosso leite, ele é uma macarronada com carne moída e alguns legumes. Nutricionalmente, também é massa. Porém, o tempo de saciedade e de esvaziamento gástrico de um para o outro é diferente, certo? Então, quando a gente oferta o leite artificial, o que acontece? Dorme, e porque metabolicamente nosso sangue tem que se direcionar todo lá para o estômago do bebê para ajudar nesse processo digestivo da quebra dessas proteínas na qual ele não é acostumado. Fora daí, toda uma outra situação que a gente pode desenvolver uma cascata de situação. Então, é um bebê que daí vai demorar para de novo pegar o peito, daí vai demorar para descer o leite gordo, porque a gente substitui uma mamada pelo leite artificial. Então, é uma cascata de situação, entende? Aí já entra a introdução dos bicos artificiais e uma coisa leva a outra e ao desmame precoce e às vezes nem a amamentação, entendeu? Não chega nem a incluir, tanto é que no Brasil hoje o tempo de amamentação vai de 21 dias a 52 dias, né? Então, que é pouquíssimo, beleza? Tá? Beleza. Então, vamos fazer uma parte prática, então, que seria como cuidar do cotinho umbilical do bebê. A gente tem aqui a Isabela, me pediram, a Thaís falou, chama ela pelo nome. E a gente precisa criar a identidade do bebê sempre, tá? Então, essa é a Isabela. Ela tem um cotinho umbilical aqui, forjado, criado. E eu só tô com 10% de bateria agora, então a gente tem que correr. A gente simulou aqui um clampinho com borrachinha, mas a grande maioria das instituições hoje estão usando aquele grampo grandão, tá? Então, grande. Quando a gente tem a oportunidade de fazer o clampeamento com um grampo, a gente pede para fazer um pouquinho longo, não colocar o grampo tão perto, porque aí limita o cuidado, o espaço. E aí, quando a gente coloca o grampo mais na pontinha, a gente consegue colocar esse coto para fora da fralda. E aí evita que machuque. Nas primeiras 24 horas de vida do bebê, o cordão umbilical ele é ainda bem gelatinoso. E ele vai drenar essa geleinha que era protetiva dos vasos sanguíneos, vai soltar toda a água. E a gente orienta um cuidado especial nessas primeiras 24 horas por conta dessa água que vai drenar e pode acontecer de colar na roupinha, no vestimento do bebê. Então, nas primeiras 24 horas a gente orienta a fazer a higiene com álcool 70 e uma gaze dobradinha em 4, tá? E álcool 70, então a gente pega a gaze, dobra em 4 vezes, encharca com alquinho, não a ponto de pingar, mas que ela fique bem encharcadinha. E aí eu vou tentar girar aqui sem causar acidentes. Isso. Ó. Que a gente vai limpar o coto umbilical da base para a extremidade. Vocês estão enxergando? Coloca mais no meio. Tá dando para enxergar? Um pouquinho. Eita. Aí, E agora? aí. Deu? Então a gente vai... Nossa, gente, vocês não fazem ideia como que eu tô aqui. Tá. Ó. Da base para a extremidade, cuidando com a pele. Lembrando que isso aqui, gente, o coto em si, umbilical, ele é morto. Ele não tem terminação nervosa, então não dói no bebê, tá? E é mortinho.
Depois que a gente seccionou e parou a circulação placentária, ele é um tecido morto, tá? Mas a pele de inserção, não, tem terminação nervosa e é viva, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar com o alquinho, porque ele é adstringente e ele pode queimar, assar a pele, entende? Então, nunca passar o álcool, evitar passar o álcool na pele, tá? Só da inserção para a extremidade. Então, trazendo sem tracionar. A gente pode mexer, porque ainda nas primeiras 24 horas, ele é maleável. Depois ele vai ficar preto, seco, né, duro, e ele vai encurtar quase a metade do tamanho, porque ele vai mumificar, tá? Ele vai secar e ele vai mumificar. Então, a gente só tem que cuidar para não tracionar. O resto, mexer, tudo bem, que não vai causar incômodo, tá? E aí, limpar da base para a extremidade, cuidando para não tracionar, virando a gaze e virando o cotinho também, de forma a mumificar bem e cuidar com a pele para a gente não molhar. Depois que a gente encharcou bem, ali o cotinho limpou, trouxe toda a sujeirinha para fora, a gente vai pegar 2 gases secas, sem alquinho, e vai abrir, ó, gente. Vai abrir uma, vai abrir outra, ó. E vai juntá-las, certo? Espera aí. Depois que a gente juntar as gases, nós vamos dobrar ao meio. Pera. Estão escutando? Sim, sim. Troquei aqui as bolas. A gente vai juntar e vai dobrar ao meio. Gente, que situação a pessoa. Aqui, ó. Isso. Na prática lá era bem mais fácil, né? Ó, dobramos assim ao meio. E nós vamos enrolar sem muita estética, porque vai ficar lá para fora da fraldinha. Eu vou tentar. Travou de novo. Voltou. Sei? Voltou. Sim. Minha mãe ligando, coisa querida. Vou lá, ó. Aqui, meu bem. Vocês estão conseguindo ver o cotinho? Aí. Opa. Pera. Calma, que não tá fácil. Saiu do tripé. Não vou conseguir. Pera. Enrola no teu dedo. Vou tentar. Porque eu tenho que enrolar, ó. Então, eu vou pegar aqui o coto e vou enrolar, ó. Se tiver o grampo, gente, o grampo vai estar aqui, certo? Se for o grampo. Eu passo uma voltinha por cima do grampo também, ó. E aí, eu venho aqui e faço tipo um envelopinho, coloco em uma das dobrinhas. Sem critério de estética, tá? Assim. E esse cotinho, ó a fralda. E esse cotinho eu pego, ele tá molinho ainda, eu coloco ele aqui pra fora da fraldinha, tá? Posso dobrar a basezinha da fralda e eu deixo ele ali. Quando que eu vou trocar e vou limpar de novo? Nas primeiras 24 horas, toda vez que ele chorar pra amamentar, que ele vai querer amamentar, eu vou olhar a fraldinha dele. Uma porque assim, nossa, ai, tinha dado zoom aqui sem querer. Então, toda vez que eu for amamentar meu bebê e ele pedir para mamar, eu vou olhar a fraldinha dele. Essa é a orientação. Porque o primeiro cocô, o mecônio, ele não tem cheiro de cocô. Então, a gente vai pegar e vai olhar se já fez mecônio, se não fez no colo durante a amamentação, mas e olhar se tem cocô, porque como não tem cheiro, não vai avisar, né? E aí a gente tem que olhar. Na hora que a gente for trocar o cocô, a gente olha o cotinho. Se essa gaze tiver molhada, úmida, né? Porque tá drenando aquela gelatina, aquele líquido,
Eu vou pegar de novo uma gaze, BBC com álcool 70, limpar, molhar bem o cotinho para ajudar nesse processo de mumificação e vou enrolar novamente, tá? Até isso nas primeiras 24 horas. Depois das 24 horas, já drenou tudo que tinha para drenar praticamente, a não ser que era um cordão muito grossão, tá? Então tem uns cordão que vai tipo umas 48 horas para drenar tudo que tem para drenar. Tá? Vai acabar. Então tá. E depois a gente pega e limpa com cotonete e fica para uma próxima com álcool 70 à base, sempre cuidando da pele. Tá bom? Mas depois das 24 horas não precisa mais enrolar. Obrigada, Reni! Beijo! Até, meu amor. Valeu, gente. Tchau.